Coragem é essa que destoa completamente da covardia do senhor Eduardo Bolsonaro, que tem a coragem, aí sim, de dizer que o que a gente está vivendo é minimamente parecido com uma ditadura, que inclusive foi expresso também na fala de Vossa Excelência. São pessoas que na primeira prova da história saem correndo, que no passado dizia que bastava, não era um cabo e um soldado para fechar o Supremo, mas na primeira vez que se vê pressionado pela justiça brasileira, pelo povo brasileiro, sai correndo, foge. Deputada Sâmia. Presidente, peço licença para fazer a minha fala, porque o pessoal ainda não fez a indicação dos membros aqui dessa comissão e das demais. A gente estava até agora fazendo essa definição interna. Sem problema. Tá, muito obrigada, presidente. Queria cumprimentar Vossa Excelência, desejar que a gente tenha o melhor andamento possível da comissão. A gente sabe das diferenças, boa parte delas são absolutamente insolúveis, mas a gente precisa minimamente tentar tocar a comissão, por isso estamos aqui. E eu queria dizer que esses dias eu pude fazer uma visita guiada na antiga sede do DOI-CODE, na cidade de São Paulo, lugar que era dedicado a torturar presos políticos na época da ditadura militar. Foi uma visita que me tocou muito, me deixou muito emocionada e me levou a algumas reflexões. Eu queria destacar duas aqui para vocês. Primeiro, é sobre o quanto é importante que o nosso país passe a limpo os horrores da ditadura empresarial militar. E eu destaco empresarial porque boa parte das operações, como a Operação Bandeirante, que era uma operação clandestina, inclusive dentro do próprio regime, foi financiada por alguns empresários no Brasil, além do fato, claro, de formalmente, né, os militares serem parte fundamental desses tempos de horror. Mas o quanto é necessário que haja responsabilização desses golpistas, torturadores, assassinos, muitos deles até hoje perseguem, tentando novos golpes, como é o caso do general Heleno, que também estava envolvido nessa última tentativa do dia 8 de janeiro. E é um absurdo que eles, inclusive, recebam salários e pensões fartas do Estado brasileiro, mesmo tendo torturado barbaramente milhares de pessoas no nosso país. E a segunda reflexão que eu tive ali foi sobre a coragem daqueles que foram presos, torturados, passaram por todo tipo de horror, pessoas como Rubens Paiva, ou mesmo Eunice Paiva, que foi torturada, mas que ficou com uma tortura psicológica ao longo da sua vida, até o último dia da sua vida, em função do que aconteceu com o seu marido e com a sua família. E por que eu destaco a coragem dessas pessoas? Porque essa coragem foi fundamental para enfrentar os tempos de horror e garantir a redemocratização do nosso país e para que a gente possa usufruir das nossas liberdades democráticas ainda no dia de hoje. Coragem é essa que destoa completamente da covardia do senhor Eduardo Bolsonaro, que tem a coragem, aí sim, de dizer que o que a gente está vivendo é minimamente parecido com uma ditadura, que inclusive foi expresso também na fala de Vossa Excelência. São pessoas que na primeira prova da história saem correndo, que no passado dizia que bastava, não era um cabo e um soldado para fechar o Supremo, mas na primeira vez que se vê pressionado pela justiça brasileira, pelo povo brasileiro, sai correndo, foge. Disse que tinha medo do que seu passaporte fosse apreendido, só que a PGR negou a apreensão do passaporte. Eu achei que ela devia ter aceito o pedido do deputado Lindbergh e do deputado Rogério Correia, mas ele tem a possibilidade de utilizar o seu passaporte para onde quer. Mas cria uma narrativa, inclusive não podendo ser o presidente dessa comissão, porque ele era inicialmente a indicação do PL, mostrando que é um fujão, que é um covarde. Então, primeiro quero lamentar, mais uma vez, mas dizer que, apesar dessa fuga dele, talvez ele vá assistir lá de fora, lá dos Estados Unidos, o pai dele ser preso e responsabilizado, todos os demais que estavam envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro, a democracia no nosso país prevalecendo, mesmo diante de tantos horrores, muita gente disposta a seguir lutando pelos direitos sociais. E, apesar dessa fuga, dessa covardia deles, que ele é característico, né? Tem muita gente que acaba acreditando nessa narrativa que foi criada de perseguição, mas a verdade é que o povo brasileiro sabe exatamente o que está acontecendo. Ele deixou o pai dele aqui, inclusive, para ser preso, mas ele resolveu fugir para os Estados Unidos. Ingrato, mas é disso que se trata também a extrema-direita hoje no Brasil. A gente sabe que o mundo vive um momento muito difícil, né? Com a eleição do Donald Trump, com várias lideranças de extrema-direita ganhando fôlego, e também esse é um dos objetivos do Eduardo Bolsonaro ali, né? Fugido lá nos Estados Unidos, de tentar buscar uma articulação, mas nós estamos aqui também para garantir que a democracia no Brasil prevaleça, que os golpistas sejam devidamente responsabilizados, que doa quem doer, se os militares
militares, inclusive, são parte dessa intentona golpista, que eles também sejam, como estão sendo. Hoje existe um general 4 estrelas, pela primeira vez na história, preso no nosso país. E assim vamos seguir, com a coragem daqueles que resistiram contra a ditadura militar e combatendo a covardia daqueles que fogem na primeira oportunidade. Obrigada.